Oi, minha turminha linda, tudo bem? Vamos para a revisão da nossa última atividade de saberes desse. Bom, vamos lá. Quais foram os primeiros povos a chegar no nosso país? A chegar, portugueses. Mas quais foram os primeiros a habitar? Vocês lembram? Quando os portugueses chegaram aqui, já havia um povo ali. Quem eram? Os indígenas. Quando os portugueses chegaram, eles já estavam aqui. Então, o nosso país não era um lugar desconhecido, não era um lugar a ser descoberto, ele já tinha sido descoberto. Ele só era um local a ser divulgado, mas descoberto ele já tinha sido. Quando esse povo que já estava aqui, eles tinham um dialeto próprio, eles tinham uma língua própria que até hoje eles tentam segurar com muita força toda a sua língua, até porque até os que têm seguram ainda suas aldeias dentro das grandes cidades, eles falam do seu dialeto ali dentro. Ali só falam a língua deles. E um determinado povo chamava-se Tupi-Guarani. E eles colocaram o nome do nosso país, eles chamavam de Pindorama. Vocês lembram o que era um Pindorama? Pindorama significava terra das palmeiras. Era como eles chamavam pela quantidade de árvores que tinham aqui no nosso país. Como eles eram os primeiros povos, eles que começaram a demarcar território, eles começaram a descobrir as coisas, e eles usavam de ou caminhadas ou viagens pelos rios feitos por canoas, e as canoas eram entalhadas na madeira, eram feitas na madeira totalmente por eles, tudo mão de obra indígena. Em 1500, os primeiros povos que chegaram aqui no nosso país foram os portugueses, e com a chegada desses portugueses, o que eles fizeram? Eles vieram em grandes embarcações. Eram grandes embarcações a velas. E essas velas, elas possuíam uma cruz enorme. O nome disso era Cruz de Malta. E o que significava? Significava que essas cruzes representavam a religião católica vinda com os europeus para o nosso país. Bom, quando os portugueses chegaram aqui, eles começaram a impor muitas coisas, querer muitas coisas e escravizar os índios, fazendo com que a população indígena fosse diminuindo. Ou alguns índios fugiam porque não queriam se submeter àquilo, ou alguns índios eram obrigados a ser escravos deles. E os índios, como eles eram um povo fechado, um povo que só vivia ali, eles não tinham contato com outros povos, eles não tinham certas imunidades, então eles não estavam imunes a doenças que os portugueses podiam trazer. Então houve um grande extermínio dos nossos índios aqui, por muitos motivos. Assassinato, doenças, índios fugindo, índios sendo obrigados a ser escravos, índios obrigados a casar com os portugueses. Então houve uma diminuição da nossa população indígena naquela época. O presidente, então, Jânio Quadros, decretou a criação do Parque Nacional do Xingu. Onde é que o Parque Nacional do Xingu fica? Fica na parte norte do nosso país. Aquela região ali ainda segura bastante a permanência de muitos índios. É uma área de proteção. E não existe só um determinado povo indígena lá. São muitos povos. São vários dialetos, são vários costumes, todos de índios, cada um com as suas costumes. Bom, os índios se viravam da maneira que eles podiam e como eles conheciam. Qual era a maneira? Era extrair tudo da terra, utilizar tudo da terra, cuidar da terra. Não era só tirar, é cuidar também. Então, o alimento deles eram de extrema diversidade, mas ali dentro do que vinha da terra. Eles trabalhavam praticando a agricultura. Então, mandioca, milho, frutas, verduras, tudo que era de plantação, tudo que era de origem da terra e origem animal, também pela caça e pela pesca, era a forma de alimento deles. E toda parte ali deles, onde eles moravam, que faziam pequenas vilas, pequenas cidades, as casas eram chamadas de ocas. Eram feitas também, igualmente as canoas, mão de obra indígena. Para a caçada, para todo esse desbravamento de território, para se proteger, não para atacar, mas sempre para se proteger de algo, ou então para caçar algo para se alimentar, os índios usavam arcos e flechas e zarabatanas, que eram instrumentos de caça e fabricados por eles mesmos com recursos naturais. Ali que eles podiam extrair da natureza. Nada de metal, nada fabricado, nada de fabricação de outros, tudo mão de obra deles.
E quando os portugueses começaram a vir para o Brasil, lembrando, eles vieram em grandes embarcações, e aquelas embarcações eram embarcações portuguesas, trazendo a cruz de Malta estampada para declarar que, usando aquelas cruzes de Maltas que diziam que ali representava a Igreja Católica dos portugueses. Era o símbolo usado pelos portugueses. E sempre quando vinha um capitão, vinha um escrivão, vinha alguém ali para estar relatando ao rei como é que estava sendo essa viagem. E quem era o escrivão ali, quem era a pessoa que faria reportar as notícias pro rei, seria Pedro Vaz de Caminha. Ele escreveu uma carta, ele fez um relato pro rei de Portugal e ele declarava diversas coisas. Um dos trechos é: as águas são muito infinitas, ou seja, as águas não acabam. Eu olho e vejo água. Em tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á tudo nela. Ou seja, ele quis dizer que era tanta água, se alguém quisesse aproveitar, tudo o que quisesse plantar daria lá. Tudo que eles quisessem fazer de plantação, tudo que eles quisessem tentar recolher, aquela terra, nossa terra, o Brasil, era muito frutífero, era muito produtivo, era muito acolhedor. Então, tudo que eles plantassem ali daria fruto. Então, enquanto os portugueses chegaram aqui, tudo que eles olharam na mentalidade deles era: vamos aproveitar, vamos extrair, vamos tirar. Por quê? Porque os índios não tinham aquela noção de: tenho que cobrar por isso. Tanto é que o nosso pau-brasil foi considerado artigo de luxo lá na Europa. Por quê? Porque servia até de tintura, aquele vermelho da árvore. O pau-brasil, quando é talhado, ele é vermelho por dentro. Então, saíram daqui, lucro 100%, porque eles não pagavam nada, só retiraram e levavam para Portugal para vender. Então, os portugueses chegaram, praticamente acabaram com tudo ali, fizeram nossos índios de escravo, diminuíram a população indígena, fizeram uso de muitas coisas e aproveitaram da nossa terra. Mas nós temos até hoje povos bem resistentes, povos que representam, que levam com muito orgulho a sua origem indígena. Turminha, ver o vídeo, fazer a leitura do texto para conciliar o estudo. Beijo, bons estudos e boa prova!